Fala, galera! Hoje aí numa vibe diferente, né? Tô usando aqui meu quadro de recados hoje. Vou falar sobre cronograma para malucos. Por que eu dei esse nome, né? Porque a minha rotina é louca e vocês pediram para explicar como é o meu cronograma de estudos. Então eu vou explicar como que eu faço para que vocês entendam o que é aí que acontece por cá, como que eu me organizo e ver se faz sentido para vocês. Mas antes de eu explicar, já sabe, né? Deixa o like, essa porra dá trabalho. Já segue. Se você tá nessa jornada aí de estudar, saiba que aqui a vibe é essa, como se a gente fosse uma grande biblioteca e estivesse uma grande biblioteca e a gente estivesse sentado numa mesa junto aí compartilhando conhecimento. Não sou professora, estou aí voltando a estudar para o concurso e eu estou fazendo disso daqui um registro, tá bom? Meu foco é PRF. Só que para fazer esse aqui eu vou usar o TJ, que saiu hoje, o edital, inclusive. Eu também vou fazer ele, porque né, a gente tem que fazer as provas para poder ir pegando jeito e tudo também. E também trabalhando a questão da gestão do tempo. E a FGV é boa para você trabalhar a gestão do tempo, porque ela tem muita coisa com raciocínio. Você faz uma prova achando que você gastou 40 minutos, quando você vê já foi 2 horas. Então assim, ela é boa para você treinar essas coisas. E aí, o que acontece, né? Eu vou fazer a PRF, mas vou fazer esse cronograma como se fosse montando para o TJ. Como se eu fosse hoje começar a estudar para o TJ, RJ, tá? Lembrando, assim, minha rotina, ela é muito doida. Então, eu não tenho hora para quase nada. Eu não tenho como fazer assim, todo dia, de 8 às 10 eu vou estudar. Eu não sei nem se eu vou ter 2 horas por dia para estudar, entendeu? E tem dia que eu estou extremamente cansada da rotina. Tem dia que eu estou muito bem e consigo estudar ali 6, 7, 8 horas, e tem dia que eu não consigo estudar nenhuma. Então é uma coisa muito louca mesmo, chama-se maternidade, tá? Caso você não conheça, com trabalho, casa para cuidar, né? Então, assim, a gente fica meio doido mesmo. Então, vou colocar aqui como eu tenho me organizado ultimamente, sabe? E é isso. Vamos lá. Ainda mais assim, agora que eu inventei esse canal, né? Porque eu não queria ficar sozinha estudando, então falei assim, vou angariar gente que estuda também. Então, se você já estuda, já segue. E, de novo, curte o vídeo. Se você não curtiu, você tá de sacanagem com a minha cara. É muita sacanagem se você não curtiu. Tô aqui me esforçando. Nessa loucura toda. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vai montar esse cronograma para maluco é o seguinte, o peso da matéria na prova. E aqui como a gente vai usar o TJRJ, né, a gente vai... Até vou fazer um pouco maior, porque aqui na câmera, pelo que eu vi, ficou pequenininho. TJRJ. Como a gente vai usar o TJRJ, né, a gente precisa entender o que pesa mais nele. E de acordo com o edital, levando em consideração aqui o nível médio, né? Nível médio. Tá? Vou usar o exemplo do nível médio. A gente tem as matérias que mais pesam. Deixa eu pegar aqui, caiu no chão. São direito administrativo, constitucional. São noções. Eu sei que são noções, mas enfim. Você entendeu. Constitucional, processual civil, processual penal e legislação. Esse aqui é o bloco de específicas, legislação. Esse aqui é o bloco de específicas, que tem 40 questões. Então, dentro das 40 questões, você tem isso daqui. Eu vou acrescentar aqui, porque aquele negócio, cronograma é algo muito pessoal. Embora tenha vários vídeos aí falando, o seu cronograma para isso, cronograma para aquilo, não sei o quê. Cronograma é algo pessoal, ele que tem que ajustar a você, não é você que tem que ajustar a ele. Então é assim, eu tô te ensinando como montar um aqui, né? Você monta aí de acordo com a sua realidade. E aí você tem, eu coloco aqui também português, porque quem já está aqui um tempinho sabe que português é um calcanhar de Aquiles meu. É uma coisa que eu preciso trabalhar mais, né? E aí vem as matérias do bloco de gerais, que fugiu agora quais são. Deixa eu pegar aqui no tablet.
Aí sobra legislação especial, vou botar aqui. Legislação especial, ética no serviço público e língua portuguesa já está. E direitos de pessoas com deficiências. Direito de pessoas com deficiências. Daí, tendo em vista isso daqui, sabendo disso daqui vai sair o meu cronograma. Tá? A gente tem que ter essa noção do que pesa mais, do que pesa menos, porque é isso. Se você sabe o que você precisa ver mais, você vai dar mais foco àquilo que você precisa ver mais e menos foco. Isso é o quê? Estratégia de prova também. Isso de acordo com a sua estratégia de prova, né? Se você vai por essa estratégia, se você vai botar todo mundo no mesmo nível, agora você vai igualar o que eu vou te mostrar aqui, né? Então vamos lá. Separou quais são as matérias de maior importância? Separou tudo bonitinho? Entenda. Vamos entender como se fosse assim, um relógio e horas, né? Eu não tenho, como eu falei, às vezes eu consigo ficar 8 horas, às vezes eu não consigo ficar 15 minutos. Só que assim, se ler 5 minutos um dia é melhor do que não ler nada, confere? Então, o que eu faço? Por exemplo, direito administrativo é uma matéria importante para o TJ. Então, eu separo 1h30 de direito administrativo. 1h30 para o civil. Processual civil. 1h30 para o constitucional. 1h30 para o processual penal. Penal. Né? Estou esquecendo assim, da legislação. 1h30. Não tem 1h30. 1h30. Então, esses são 1h30. E os demais, né? Eu vou separar 1 hora. Então, não, ainda tem português aqui. Ó. Português. 1h30. Aí vem legislação. Legislação PCD. Quais são mesmo, gente? Fugiu, cruzes. Tinha anotado, ele deveria ter deixado. Ó, ética. 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 Bem. Legislação especial. Língua portuguesa, ok. Ética no serviço público, acho que foram todos. Administrativo, constitucional foi, processual civil foi, penal foi, legislação foi. Todos aí. Então estão todos aqui, tá vendo? Ainda teve um aqui de uma de bandeja aqui. Separou. E o que eu faço? Né? Eu tenho que estudar pelo menos, eu tenho que terminar 1h30 de estudo de direito administrativo antes de pular para o processual civil. E assim é. Mas eu só estudei 47 minutos. Aonde tiver o texto aqui, ó, que eu ando com o tablet para cima e para baixo, aonde tiver o texto aqui, eu venho aqui no canto e anoto assim, 47 minutos, eu geralmente só boto assim, 47, né, parei aqui, assim mesmo. Aí eu sei que depois eu vou botar lá, vou fazer a conta, né, quanto que falta de 47 para 1h30 e vou continuar. E aí, gente, reloginho, botar o cronômetro ali para ir contando se eu não tiver coisa. E se eu tiver, tipo, eu vou ter uns 15 minutos aqui, então eu vou contando progressivamente o tempo. E aí, quando eu completar 1h30 de estudos, eu pulo para outra matéria. E assim eu vou fazendo o ciclo até completar eles de novo. E eu vou nesse fluxo constantemente. E para exercício? Sim. Aí sou eu, tá? Tem gente que vai fazer isso daqui, vai dividir dentro dessa 1h30 um pedaço para leitura, outro pedaço para questão, outro pedaço para revisão. Eu faço um ciclo de leitura, um ciclo de
Aí, vou precisar continuar lendo, então eu continuo lendo, tá? Mas o próximo, quando chegar o ciclo de questões, eu vou fazer ciclo de questões. Não vou... Mesmo que não ocupe 1h30, aí eu vou pro ciclo de questões. Aí terminei as questões, que eu tenho essa necessidade, aí eu vou para revisão. Porque quando o ciclo já rodou, já passaram dias. Pelo menos 1 ou 2, entendeu? Então já tá na hora de revisar, já tá na hora de eu revisar ali, de eu dar uma olhada. Então, porque é isso, a vida vai ocupando seu espaço nesse meio tempo. Então a gente precisa estar encaixando isso daqui entre os processos da vida. E aqui também entra o TAF, aqui entra outras matérias, né? No caso ali da Polícia Federal, que é muito rodoviária federal, que são muito mais matérias do que o TJ. E assim vai indo, e vai indo. Vamos fazendo esse ciclo contínuo para não perder nenhuma matéria. No caso da PRF, esse ciclo meu ele não está com todas as matérias. Por quê? Porque eu acho burrada, por exemplo, para a PRF eu estudar agora, que nem saiu o edital, a legislação ambiental, por exemplo. Eu estou focando muito mais em CTB para ficar com ele na ponta da língua do que pegar ambiental nesse exato momento. Ou pegar especial nesse exato momento. Agora, abriu o edital, já fechou uma parte, né, do edital, a parte do edital do grosso, aí pega essas matériazinhas. Isso também é uma gestão. Por quê? Porque é isso, não tem muito tempo. Você vai ter que... Eu estou encaixando tudo isso daqui na minha rotina maluca. Então, eu preciso entender como que isso vai funcionar para mim. E você, a sua rotina, como é que é? Ela encaixa direitinho? Você consegue aquele cronogramazinho de colégio? Queria eu conseguisse. Tentei, mas aquilo ali me trouxe muita frustração, muita. Eu realmente eu não consigo mais fazer daquele... Eu ficava frustrada, eu não conseguia, na terça tinha uma matéria, e terça a vida acontecia, e eu não conseguia cumprir. Nesse daqui não, nesse daqui eu tô com esse ciclo, eu estou mais tranquila porque eu estou conseguindo cumprir as coisas, sabe? Então comenta aqui embaixo como que você faz. Agora eu vou te falar o segredo de tudo isso daqui para ele continuar funcionando, porque concurso, vamos combinar, é longo prazo e é muito tempo sem ver uma resposta, muito tempo que você vai estudando sem saber se vai dar certo. Então, dentro disso daqui, disso tudo aqui que vocês estão vendo, eu tenho o meu sistema de recompensa. Recompensa. Tá? Por quê? Para o meu cérebro continuar me ajudando. Ninguém trabalha de graça, nem meu cérebro. Eu não sei como é que é o de vocês, mas o meu, ele precisa de algumas coisas. Então, eu negocio com ele sim. Aí, como que eu faço? Eu boto algumas metas. Por exemplo, o ideal para mim nesse ciclo aqui seria percorrer ele 3 vezes na semana, minimamente. Porque aí eu fiz uma de matéria, uma de... Isso fora de digital, né, gente? Tem que rodar muito mais no... Ele tem que rodar muito mais no... depois do edital. Mas vamos lá. Antes do edital, ele rodar pelo menos 3 vezes na semana. Então eu coloco, eu quero rodar esse ciclo 3 vezes na semana e tem que ter o E, não é só rodar. E nas questões eu tenho que ter acertos acima de 90%. Se eu tiver isso, aí eu compro para mim uma coisa que eu gosto. Mas não estou falando coisa cara, não. No meu caso é chocolate a recompensa. No meu caso é chocolate. Então, o meu cérebro tem acesso a chocolate quando eu consigo bater a meta. Né? Então, eu fico colocando uma meta para ele bater. Não bateu? Não tem chocolate. Sinto muito. Fica para semana que vem. Pode tentar semana que vem de novo que você consegue. A vida aconteceu e é isso. Entendeu? Recentemente, meu avô teve um AVC. Foi muito difícil. Eu tive que parar os estudos. Porque eu não tinha cabeça, sabe? A cabeça não conseguia pensar. Aí eu pausei todo o programa e voltei agora quando eu fiz o vídeo para vocês no canal. Foi um pouco antes da prova. O AVC dele foi umas 2 semanas antes da prova da NIT-Trans. E foi bem difícil. Foi bem difícil. A cabeça da gente fica muito longe. Mas reagrupar é isso. Você precisa dar ao cérebro alguma coisa que esteja logo ali. A gente é imediatista. A gente não pode ignorar essa natureza que a gente tem. Então, vamos jogar a favor. Se a gente é imediatista,
Vamos fazer então com que fique tudo em panos limpos, né? E aí eu uso a recompensa imediata. Se você conseguir, cérebro, rodar 3 vezes esse ciclo até a final da semana, você ganha chocolate. É simples. Se não, bem, fazer o que é isso? E muita água. E fora isso, é você marcar o tempo e seguir em frente. Marcar o tempo e seguir em frente. Marcar o tempo e seguir em frente. Bem, é isso. Eu espero ter ajudado. Se você gostou dessa loucura aqui, já comenta aqui, por favor. Comenta mesmo se você não gostou, para me ajudar, para esse vídeo mais longe, para ver se às vezes tem alguma mãe que está estudando para concurso aí que também está na loucura e pensando, meu Deus, como é que eu vou estudar? E isso aqui é uma maneira de você não brigar com a tentativa de ser perfeito em tudo, porque a gente tem muito disso também. E você consegue atingir as coisas sem você precisar da perfeição o tempo inteiro, porque você sabe que você não está falhando ao parar porque seu filho chamou, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque alguém do trabalho precisa que você faça alguma coisa, mas você parou e daqui a pouco você vai continuar indo atrás do seu objetivo e você vai conseguir eventualmente a sua vaga. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Eu acho que é a moeda mais preciosa que eu tenho hoje de vocês. Obrigada de coração mesmo que vocês estão me ouvindo aqui. Eu não sei nem como agradecer isso. E até a próxima. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.